Não tem o teorema do valor médio, né? Existe o chamado teorema do valor médio para integral definida. Separei coisa, que é esse teorema aqui. Esse eu vou demonstrar. Tá? Ó, teorema. Sejam A e B reais com A menor do que B. Esse teorema é fundamental para o teorema fundamental do cálculo. Primeiro, teorema fundamental do cálculo. Tá? Sejam A e B reais com E menor que B e F uma função. Se F é contínua no intervalo fechado AB, então existe o número real C no intervalo AB aberto, tal que a integral de A até B da F é igual a quê? A F de C vezes P menos A. Se eu encontrasse esse C, eu saberia resolver a integral definida, né? Tá? Pelo menos para uma função contínua. Esse resultado ele é bem razoável, ele é bem intuitivo. Ó. Por que ele é intuitivo? Pelo seguinte, está aqui o intervalo fechado AB. A função é contínua nesse intervalo. Então, o gráfico vem daqui para cá, de forma o quê? Contínua. Está aqui o F de A, está aqui o F de B. Me diga uma coisa. Nessa situação aqui que eu estou desenhando, nessa situação, porque a função ela tem um máximo e tem um mínimo, né? Toda função contínua no intervalo fechado, ela tem um ponto de máximo e tem um ponto de mínimo. No ponto de mínimo aqui, que é esse, a área desse retângulo é menor do que a área limitada pelo gráfico, não é? E a área limitada pelo gráfico é a integral definida. Se eu pegar esse retângulo por cima, a área do retângulo maior é maior do que a área limitada pelo gráfico. A intuição diz o seguinte, como a área até o gráfico é maior do que a área desse retângulo e menor do que a área desse, se eu for subindo com esse aqui, chegará uma hora que a área é igual. Aí quando é igual, eu tenho um ponto C, tal que a área aqui quem é? É F de C vezes B menos A, que é a área da região até o gráfico da função. Então é nesse sentido que ele é bem intuitivo. Esse teorema é conhecido como teorema do valor médio para integral definida. Então, prova dele. Prova. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Olha como é simples a demonstração. Admita as hipóteses. A hipótese é que o quê? A F é contínua. Na realidade, admita as hipóteses que o A é menor do que B. Então, o plural faz sentido, tá? Admita as hipóteses. Então, daí, a F tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo nesse intervalo que é fechado. Toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, daí, existem o quê? P e Q, teorema do valor extremo. P e Q no intervalo fechado AB, tais que F de P é menor que ou igual a quê? A F de X, que é menor que ou igual a F de Q, qualquer que seja X pertencente ao intervalo fechado
AB. Há duas possibilidades para eu analisar. Porque, diante disso, você só tem duas possibilidades. F de P igual a F de Q, ou F de P igual a F de Q, ou F de P é menor que F de Q. Se, olha, pronto, se F de P é igual a F de Q, tá certo? Então, para K igual a F de P, F de X é igual a K, qualquer que seja o X, aonde? No intervalo fechado AB, porque a função vai ser constante. Se o máximo é igual ao mínimo, a função é constante. Assim, quem vai ser a integral de A até B da função f? Vai ser a integral de A até B da constante K. Mas quem é a integral da constante? É a constante vezes B menos A. Mas a constante vezes B menos A é o F de C vezes B menos A, qualquer que seja C no interior do intervalo aberto AB. Concorda comigo? Então está demonstrado o teorema, o resultado vale quando a função for constante. C não pode ser os extremos. Não, porque o C pode ser os extremos, mas o teorema do valor médio para integral definida garante a existência de C no interior do intervalo. Isso é fundamental para o que virá depois. Porque eu vou usar esse teorema para demonstrar o teorema do valor, o teorema fundamental do cálculo, e outros resultados também. E eu preciso que C esteja onde? No interior do intervalo. Bom, eu acho que preciso. O teorema é mais forte, ele garante a existência do C no interior do intervalo. Agora observe, ó. Se F de P é menor do que F de Q, ó. Se F de P é menor do que F de Q, que é a outra possibilidade, qual é a conclusão, né? Então, existe o número D existe o número D entre P e Q, estritamente entre P e Q, porque se está entre P e Q, mas aí você olha, entre P e Q, tá o quê? O F de P é menor do que o F de D, que é menor do que o F de Q. Por que isso, hein? Pelo teorema do valor intermediário. Por quê? Porque se F de P é menor que F de Q, eu consigo um número real entre esses dois. Mas pelo teorema do valor intermediário, esse número real vai ser imagem de algum número entre P e Q. Agora observe aqui, ó. Aqui é que é o pulo do gato. Daí, você tem o seguinte. Como existe um D, tal que F de D é maior que o F de P, a integral de A até B da função constante F de P será menor que a integral de A até B da função F. Se duas funções são contínuas no intervalo, e nesse intervalo há um ponto no qual uma é maior do que a outra, a integral da primeira é maior do que a integral da segunda. É isso aqui, ó. É esse resultado. Então você pega a função f. Existe um D entre P e Q, e se está entre P e Q, está no intervalo fechado AB, porque o P e Q está no intervalo fechado AB.
Então, existe um D no intervalo fechado AB, tal que f de D é maior do que essa constante. Então, você considera a função f e a função constante. Qual é a conclusão desse corolário? Qual é? É que a integral da constante é menor que a integral da f. Aí você usa o mesmo corolário para essa desigualdade. Isso aqui vai ser menor do que a integral de A até B da constante f de Q. Vai ser menor mesmo. Entendeu? Eu não podia passar direto daqui para cá, ó. Porque se eu fosse passar daqui para cá, eu sabia só que a integral da f é maior que ou igual à integral dessa, que é menor que ou igual à integral dessa. Mas eu preciso que seja o quê? Menor. E aí é este corolário aqui, que é bem razoável. Ou seja, quem é a integral de uma constante vezes uma função? Quem é? É f de p vezes comprimento do intervalo. Mas aqui não é a integral de uma constante, é a integral da função. Mas isso aqui é a integral de uma constante. Quem é a integral da constante? Quem é? F de Q vezes B menos A. Isto é, já que tem o ou seja aqui, isto é, divide tudo por B menos A. Como é que eu fico? Eu fico com F de P menor do que o quê? Do que a integral de A até B da F dividido por quem? Por B menos A, que é menor do que F de Q. Aí, olha, o que é que eu tenho? A mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Mesma coisa. Eu pego o número real entre F de P e F de Q, eu consigo. Esse número real é alguém, é a imagem de alguém no intervalo AB. Porque é a imagem de alguém entre P e Q. Tá? Mas se eu tenho isso aqui, eu volto para uma situação parecida. Esse número real aqui, ele é maior que o F de P e menor que o F de Q. Não dá para escrever aqui, mas eu venho para cá e eu concluo o seguinte. Daí, ou assim, existe, pelo teorema do valor intermediário, existe, não vou botar não, você já sabe que é pelo teorema do valor intermediário, existe C estritamente entre P e Q, tal que o valor f de C é igual a esse negócio aqui. Integral de A até B de f de x dx dividido por quem? Por B menos A. E aí eu tenho a minha fórmula. Por que é verdade? Porque se o C está estritamente entre P e Q, o C está no meio do intervalo, ou seja, o C está no intervalo aberto. Tá? Então você tem esse caso aqui. Primeiro caso, se f de P igual a f de Q, você consegue C, tal que essa igualdade é verdadeira. E se o f de P... aqui também existe D estritamente entre P e Q. Mas eu não preciso do estritamente, eu só preciso do entre. Eu uso quando eu preciso estritamente, mas aqui eu preciso. Ó. Existe C estritamente entre P e Q. Então, logo, portanto, em cada caso possível, só tem dois possíveis, né? Em cada caso possível, existe o quê? Existe C no intervalo aberto AB, tal que a integral definida de A até B de quem? Da F é igual a F de C vezes B menos A. Porque se o C está estritamente entre P e Q,
o C está estritamente entre A e B, porque P e Q estão no intervalo fechado a B. Então, o C está no intervalo aberto a B. E acabou a demonstração aqui. Esse teorema ele é conhecido como teorema do valor médio para a integral definida. Tá? Encerrou a demonstração. Vou só colar aqui o nome dele, é o nome pomposo mesmo. É teorema de quê? Do valor médio para integral o quê? Definido. E vocês da estatística, o que é a média de N números reais, a média aritmética de N números reais? É a soma deles dividido pela quantidade. E sabe o que é a média de uma função no intervalo fechado? A média de uma função no intervalo fechado? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Como é que eu tenho todos os valores se a função está definida no intervalo e eu tenho infinitos pontos? A média é a integral da função dividida pelo comprimento do intervalo. Porque quando você pega isso aqui, sabe o que é isso aqui? É o limite de todas as médias ponderadas usando os valores de uma função no intervalo fechado. Função contínua, né? Para ter a integral. Isso a gente vê depois. Tá? Então, quando você quer a média de uma função no intervalo fechado, é a integral definida dessa função dividida pelo comprimento do intervalo.